Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Quero tratar sobre um assunto hoje que não se fala muito, mas que considero muito importante para nós. Quero falar sobre um ânimo longo, longanimidade, que esse que é o significado da palavra. A gente vê lá em Gálatas 5, entre os frutos do Espírito, um deles é a longanimidade, e essa palavra significa ter um ânimo longo, ou seja, um ânimo que não se altera facilmente, amém? Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, você pode abrir em Tiago, capítulo 1, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Na quinta-feira à noite, nós estávamos reunidos aqui em oração, os jovens. Inclusive, já quero até fazer um convite para você que não veio ainda. Tem sido uma movimentação muito importante, algo que Deus colocou em nossos corações e tem confirmado na vida dos nossos irmãos. E olha, a cada quinta-feira nós temos recebido algo diferente do Senhor e tem sido assim muito prazeroso, muito bom estar aqui com os nossos jovens e adolescentes aqui. E o convite que nós fizemos, olha que coisa linda, gente, nós fizemos um convite para os jovens e adolescentes virem orar, e eles vieram. E eu por muito tempo fui líder de jovem, um pastor de jovem, um pastor de adolescentes, e quanto tempo a gente se preocupou em ficar fazendo evento, a noite do cachorro-quente, a noite da pizza, a noite do neon, a noite do cinema, tudo para atrair os jovens, E depois de um tempo nós tivemos um entendimento que Jesus é o suficiente, que a gente não precisa ficar fazendo evento nenhum para trazer ninguém. Na verdade, a gente precisa buscar Jesus, meu irmão. E se ele não for suficiente, a gente está desviado. E aí, chamamos e os jovens vieram. E para honra e glória do Senhor, temos até assim uma constância de visitantes ainda nas nossas reuniões. Tem vindo mais, tem vindo gente de fora. E o Senhor tem abençoado esses irmãos que nos visitam também nessas reuniões. E Deus já está movendo algo poderoso. Então eu quero até te fazer o convite. Mas eu puxei esse assunto porque na quinta-feira nós estávamos falando sobre as mensagens que nós temos recebido aqui na COD, E alguém falou brincando, falou assim, nossa, a gente deve estar muito ruim mesmo, porque já tem uns 6 cultos seguidos que Deus vem falando só sobre arrependimento, sobre santidade. Eu não lembro quem foi que falou assim, foi o Renan, Foi o Renan. O Renan falou assim, gente, olha, a gente não se converte não, a gente não toma jeito. Que já tem 6 cultos aí, que um pastor atrás do outro, só vindo com cajadada aqui em cima. E o Renan falou isso já há algum tempo. Eu venho pensando sobre essa questão da longanimidade, porque é algo que tem a ver até com o meu temperamento. Todos aqui já sabem que eu sou um sanguíneo, E todo sanguíneo ele é extremista, ele é 880. É uma situação bem complicada de lidar, e a gente tem que ficar sempre tentando matar esse sanguíneo que há em nós, para sermos mais temperados e equilibrados, E eu já vinha pensando, por causa do meu temperamento, que essa inconstância nos atrapalha bastante. E quando o Renan falou isso, eu pensei comigo, eu falei assim, às vezes a gente até se arrepende de verdade. Às vezes a gente chora, às vezes a gente não quer mais fazer o que estava fazendo, a gente não quer mais errar no que estava errando. Mas o que nos atrapalha é que passam alguns dias e a gente é afetado pela inconstância, por um ânimo dobre. Porque na hora que a gente está em Deus, a gente está no fogo, a gente está todo cheio do Espírito, e a gente se arrepende, a gente chora. Aí passa alguns dias, a gente começa a sentir algumas tentações, a passar por tentações, ou passar por algumas dificuldades, ou às vezes não são nem dificuldades, mas como eu estava falando esses dias atrás, aqui enfatizando, os prazeres do mundo, que às vezes nem são pecados, porque existem prazeres que são do mundo, que para nós é bom, querendo comprar uma casa nova, um carro novo, querendo correr atrás de aumentar a empresa, enfim, são distrações que nos roubam do Senhor. E aí o que nos faz cair? O que faz a gente errar de novo? Muitas vezes não é porque a gente não se arrependeu de verdade, mas é porque a gente é inconstante. Porque o nosso ânimo não é longo. A Bíblia fala que o Senhor tem um ânimo longo. Deus demora para se irar. Deus é tardio em se irar. Porque Deus ele é longânimo, ele leva a sua palavra, mesmo que o homem seja falho e a palavra dele seja condicional, o Senhor é misericordioso e mantém a sua palavra por muito tempo, mesmo dentro dessa situação onde o homem continua errando.
Um dia, a paciência até de Deus, ela acaba, porque a Bíblia não fala que é infinita. A Bíblia fala que é longa. Porque Sodoma e Gomorra viu a paciência de Deus acabando. Os anjos que pecaram contra Deus viu a paciência dele acabando, amém? Não estou dizendo aqui uma mensagem de hipergraça, tá? Não estou dizendo aqui que o nosso Deus não tem também a sua face de severidade e de justiça. Amém, queridos? Mas olha só o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, versículo 7, vamos lá, 5, do 5 ao 8, desculpa gente, vamos lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que, impelida e agitada pelo vento, não suporta, que é impelida e agitada pelo vento, desculpe. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A minha leitura foi um pouco deficiente aqui, eu peço perdão, mas olha só, Tiago está dizendo o seguinte, quando você for pedir alguma coisa para Deus, principalmente nesse caso sabedoria, não peça como quem duvida, porque alguém que duvida é semelhante à onda que fica sendo agitada, né? E ele diz assim, e você que é homem de ânimo dobre, é inconstante, não pense que de Deus você vai receber alguma coisa. Aí muitas vezes nós estamos buscando coisas em Deus que nós não recebemos porque nós estamos ainda nessa coisa de inconstância, nesse cenário de inconstância. E eu dou glória a Deus porque eu, como sanguíneo, que eu estive falando aqui agora, sempre fui alguém que possuía uma terra, como a Bíblia fala, né? A terra que passaste a possuir é terra de montes e de vales. Então, assim, uma hora eu estava indo no velório orar por defunto lá e falando para Jesus ressuscitar eles, de tanta fé que eu estava. Então eu entrava no velório, colocava a mão no caixão e falava, Senhor, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, levanta esse homem, levanta essa pessoa, orava baixinho assim. Um doido, né? Mas crendo que o Senhor é poderoso para fazer. No outro dia eu estava mentindo, estava com um pensamento impuro, estava, enfim, caindo em pecado. E o problema era que assim, quando ia para o pecado também, ia de vez. E quando ia para a santidade, nossa, era um querubim ungido na terra. Eu acordava de manhã, era o apóstolo Paulo, dormia endemoniado. E aí você vê que essa inconstância me atrapalhava muito em buscar algo em Deus. E agora o que eu consegui encontrar? Eu consegui encontrar um lugar onde os meus altos já não são mais tão altos assim, mas também os meus baixos já também não são mais tão baixos, ou seja, estou sendo mais constante. Né? E isso é importante, porque eu vou, dentro de uma constância, crescendo numa constância. Porque a cada vez que você se afunda no pecado, você começa tudo de novo, e aí você vai começar lá embaixo. Você pode possuir os montes e os vales, mas quando você estiver no vale, você vai ter que subir tudo de novo. Agora, se você não descer até o vale, vocês estão me entendendo? É só subir de novo, aí você pode subir mais alto. Porque a sua caminhada pode ser agora um pouco mais longa, você não estava, e você começou de um ponto que não é o ponto zero, amém, queridos? Olha só, Tiago, puxa umas páginas aí para frente, 4:8 também, o que fala? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago era alguém que tratava muito essa questão do ânimo dobre. Talvez seja porque ele mesmo encontrava isso nele, ou talvez seja porque ele encontrava isso na igreja, na qual, a igreja que foi a receptora, a destinatária dessa carta. Talvez Tiago avaliou aquela igreja e viu assim, poxa, quando a gente está lá pregando para eles, nossa, é uma igreja tão avivada, tão cheia, a gente vira as costas, passa 2, 3 dias, esses irmãos estão voltando tudo para a idolatria de novo, estão voltando para aquela promiscuidade sexual de novo, estão voltando para todas as práticas antigas do pecado. Tiago falou, gente, vocês não podem ser de ânimo dobre. E ele fala em 2 lugares aqui, e se você procurar essa palavra ânimo dobre na Bíblia, você vai encontrar poucas vezes, mas só em Tiago você encontra 2. Porque Tiago estava tratando o crente que muitas vezes sou como eu e você, meu irmão, eu não sei da sua vida completamente, mas eu entendo que se o Senhor colocou no nosso coração essa mensagem, é porque ela pode estar alcançando mais alguém aqui nessa manhã. E olha, se ela não estiver te alcançando, você fala assim, não, eu me considero uma pessoa constante.
Fica atento, ouve aquilo que o Senhor tem para falar, porque você vai aprender biblicamente sobre esse assunto e poder ministrar na vida de pessoas que são de ânimo dobre. Agora, se você é como eu, alguém que tem que se preocupar com isso, fica mais atento ainda, porque o Senhor está te curando nessa manhã, em nome de Jesus. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Por isso, é importante você pensar, alguém que é inconstante, ele às vezes começa bem e termina mal. Eu já parei para pensar, né, que a gente às vezes vê no meio da igreja, né, que diz que é a igreja de Jesus Cristo, tantos pastores desviados, e a gente fala assim, não é possível, como que pode? O cara, ele mesmo prega, e ele mesmo está pensando assim, está fazendo assim. Mas eu digo uma coisa, talvez eles começaram certo, começaram com a motivação certa, começaram com o pensamento certo, em algum momento se desviou. Alguém me ensinou um dia que o homem cai por 2 barras, ou a barra de ouro ou a barra de saia. O homem tem essa dificuldade. Então imagina que em algum momento apareceu uma barra de saia, em algum momento apareceu a barra de ouro. E aquela pessoa que começou com a motivação certa está terminando desviada. Se você quiser uma referência de leitura na sua casa, Ezequiel 18 fala sobre isso. Que Deus diz assim, se alguém começa fazendo coisas boas, mas termina fazendo coisas más, certamente morrerá. Mas se alguém começa fazendo coisas más e se converte dos seus maus caminhos, e passa a fazer o bem, esse viverá. Porque Deus não olha para como você começou, Ele olha para como você vai terminar. O apóstolo Paulo diz, lá na carta de Timóteo, ele diz para Timóteo assim, eu guardei a fé, eu encerrei a carreira, eu corri a corrida. E essa palavra que o apóstolo Paulo sempre fazia, essas analogias com a vida atlética, né? Ele falava que ele treinava o seu espírito como um boxeador fazia também, um pugilista, né? Aí a gente vê o apóstolo Paulo falando assim, eu corri a corrida, eu terminei a minha carreira. A corrida com Cristo não é 100 metros rasos, que você sai disparado com toda a força que você tem. A corrida com Cristo é uma maratona. E o maratonista se prepara de um jeito diferente do atleta dos 100 metros rasos. Porque os 100 metros, ele sai com toda a sua força, mas quando ele chegar lá na frente, ele vai ter 1 metro de língua para fora. Porque ele deu tudo que ele tinha. Mas o maratonista não, ele tem que ir gradativamente e calculando o quanto ele tem de energia ali ainda no meio da corrida e falar assim, agora eu posso acelerar um pouco, agora eu posso diminuir, eu tenho que ser constante. Se um maratonista começa como uns 100 metros rasos, ele só corre aqueles 100 metros e os outros 9 quilômetros que tiver para frente na maratona dele, ele não chega. Por isso, meu irmão, o Senhor está bem de olho para onde você está indo e não de onde você veio. Deus olha, eu já ministrei sobre isso, para um futuro glorioso que você tem, não para o seu passado marcado. E Ele olha para você querendo injetar em você um ânimo que seja igual ao dele, um ânimo longo. Um ânimo que não se desvia facilmente, mas um ânimo que você, quando recebe do Senhor esse ânimo, você consegue correr uma maratona inteira ao lado dele. Ou seja, uma vida inteira ao lado de Jesus. Eu tenho só 32 anos, apesar de parecer que tem mais, mas é que pegou muita maresia, rodou muito em estrada de terra e tomou muito sol, né? Aí está com essa cara assim acabada. Mas eu tenho só 32 anos, e nesses 32 anos de vida, gente, eu fico muito feliz quando eu chego numa igreja e toco aqueles louvores antigos. Bem lá sabe, aquela que quem escreveu a música não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Você fala, meu, eu fico muito feliz por quê? Porque eu cantei essa música quando eu era criança. E o que me emociona é que eu ainda continuo no Senhor. Eu não me desviei. Eu estou aqui aos pés dele ainda. Isso me alegra muito. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, meus irmãos, vocês que já têm uma caminhada com o Senhor, devem se alegrar pelo tempo que você já percorreu com Ele. Mas o seu sonho tem que ser igual ao sonho de você com a sua esposa. Que um dia você deve ter falado, é com você que eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer ao seu lado. E com Jesus tem que ser assim. Eu quero olhar lá na frente, eu lá com meus 65, 70, 80 anos, e olhar para trás e falar assim, quanta coisa eu fiz para o Senhor. Quanto tempo eu dediquei de oração. Quanto tempo eu estive aos pés dele. Sabe, poxa, que bênção que eu só me desviei por um período curto de tempo na minha adolescência, mas voltei para o Senhor e fiquei. E não consegui viver sem Ele. Que a gente possa olhar para o nosso futuro assim. Eu ouvi alguém falando para mim esses dias, não dá para ficar sem Jesus.
Já cheguei a cogitar de sair, de parar, de desistir, mas não consigo. Glória a Deus por isso. Porque alguém que não consegue sair dos pés de Jesus, e olha, quando eu falo isso, eu não estou falando de igreja, tá? Eu estou falando de uma constância em Deus. Se você não consegue sair dos pés de Jesus, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Que bênção. O Senhor está de olho em como as coisas terminam. E Deus espera de nós uma santidade que seja completa, que seja constante, que seja permanente. Já falei várias vezes sobre a santidade completa, que por mais difícil que pareça, tem que ser o nosso objetivo. Mas não falei ainda sobre uma santidade constante e uma santidade permanente. Porque a Bíblia fala assim: conhecereis o Senhor teu Deus e não pequeis. Depois tem uma ressalva ali. Porém, se pecardes, tendes um advogado fiel que te protege, Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus nos guarda, nos protege e nos livra do pecado e tira e remove todo o pecado de novo. Mas olha a primeira parte que é importante, que é: conhecereis o Senhor teu Deus e não pequeis. Deus espera de mim e de você uma vida inteira de santidade. Uma santidade constante. Que a gente precisa entregar para o Senhor, não é a santidade do domingo, segunda e terça, porque eu fui no culto e fiquei mais crente, aí na quarta-feira eu me desvio. E aí eu só fico esperando chegar o próximo domingo para me converter de novo. Não, Deus está esperando de mim e de você, meu irmão, que você entregue ao Senhor uma vida inteira de um esforço grande para suportar todo o pecado. Até porque nós não temos desculpa para pecar. Ah, a carne é fraca. É por isso que Deus fala para a gente não viver na carne, mas sim no Espírito. E nós não somos guiados mais pela carne. E até falando sobre isso, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que a longanimidade é um fruto do Espírito. Então, se você abrir lá em Gálatas no capítulo 5, 22, nós vamos ver a lista dos frutos do Espírito. E olha só: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguém que vive sob influência do Espírito vai conseguir ter um ânimo longo. Se você não vive debaixo da influência do Espírito, você está sob influência de outra coisa. Se não é o Espírito de Deus que te influencia, vai ser alguma outra coisa que vai te influenciar. O que pode ser? A carne. Ou até espíritos malignos. E quando eu vejo a Bíblia falando, por exemplo, de um espírito maligno, olha que coisa interessante, quando você vai lá para Marcos 9, 22, Jesus está falando lá, está expulsando um demônio, e ele pergunta para o pai: há quanto tempo sucede isso com o teu filho? E aí o homem fala assim: ele está assim desde a infância. Ora esse demônio joga ele na água, ora joga ele no fogo. E isso, numa linguagem figurada na minha cabeça, me conotou uma inconstância. Alguém que anda sob influência maligna, está ora no fogo e ora na água. E o que quer dizer o fogo e água? Contrários. Ora está no fogo do Espírito e está cheio, está santidade, e ora está na frieza da água. Ora ele é quente, ora ele é frio, então ele, na verdade ele é morno, porque se ele fica inconstante, e a Bíblia fala, ou você é frio ou você é quente. Se for morno, vomitar-te-ei. Eu não aceito, eu rejeito isso. Deus não se agrada de alguém que é morno. O que Deus quer, e a Karina orou aqui na semana passada, e nós concordamos com essa oração, o que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas fervorosas no Senhor, quentes de amor, incendiados de amor por Ele. Porque a mornidão enjoa a Deus. E aqui nessa passagem, nós vemos que, de Marcos 9, 22, que eu citei agora, que aquele menino que era endemoniado, ele era jovem ainda. E eu, como eu falei agora há pouco, pastoreando jovens por muito tempo, eu percebi que se você não estiver sempre perto dos jovens e chamando eles sempre perto para um lugar de oração, de busca e de intensidade em Deus, eles se perdem.
Porque o jovem também ainda está nessa fase de inconstância por causa da adolescência, da juventude. Ele é inconstante e isso é natural do homem, e viver essa inconstância e essa falta de longo nesse período da vida. E aí eu vejo nesse jovem, alguém que precisava da libertação de Jesus Cristo. E Jesus o libertou. Jesus expulsou aquele demônio. E aquele menino nunca mais foi lançado no fogo e na água. Na verdade, aquele menino naquele dia se converteu e foi salvo. E creio que dali em diante ele andou numa vida constante com o Senhor. Dá para viver também sob a influência da carne, como eu falei. E a nossa carne nunca se converte. Não adianta achar que a carne e os hormônios vão se converter. Um casal jovem que não é casado não pode ficar dentro de um quarto fechado, não pode ficar dentro de um carro, não. Que por mais convertido que você seja, a sua carne não se converteu. Não pode, é proibido. Não dá certo. Não, e se não acontecer nada, fique preocupado também. A moça, o rapaz aí que principalmente a moça, né? A moça tem que se preocupar. Se não acontecer nada dentro de um carro fechado, tem que se preocupar também. Que na verdade não é nem para se abrasar, né? Se puder ficar calmo, melhor ainda. Então não dá para viver sob influência maligna, nem sob influência da carne, mas temos que viver sob influência do Espírito. Gálatas, vocês abrirem Gálatas 5? Se vocês voltarem algumas folhas em Gálatas 1, hoje eu vou passear bastante na Bíblia aqui, tá, gente? Gálatas 3, versículo 1, o apóstolo Paulo trata desse assunto da inconstância e da falta de ânimo longo na vida dos irmãos de Gálatas. E ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vocês mesmos assistiram isso. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Olha aqui esse versículo 3, como ele é poderoso para nós nessa mensagem. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora terminando na carne? A maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, todas as cartas do Novo Testamento, serviram para corrigir heresias que aconteciam no meio da igreja. E os Gálatas estavam sendo influenciados por mestres da lei, que se infiltraram dentro da igreja tentando implantar no meio do cristianismo o vigor da lei de novo, fazer ela vigorar de novo. Só que tentando implantar isso até para aqueles que não eram judeus, para aqueles que eram os gentios, os estrangeiros. E tentando impor essa lei, na verdade as pessoas não se converteriam a Cristo, se eles conseguissem realizar essa obra. As pessoas se converteriam ao judaísmo. Mas não era a intenção dos nossos irmãos que nos antecederam, os discípulos, os apóstolos, a intenção deles não era que os irmãos se convertessem ao judaísmo, porque de religião o Senhor já estava cansado. De religião o Senhor já sabia que não vingava mais. A religião tinha sido, como eu falei agora há pouco nas dispensações, a época da religião foi na lei. O Senhor decretou no momento que Cristo morreu na cruz, quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo, Jesus estava dizendo: olha, a religião caiu também. O que existe agora é relacionamento com Deus, acesso livre ao lugar de intimidade. E aquele véu, eu gosto muito daquela música que fala que ninguém mais pode costurar aquele véu. E agora as pessoas têm acesso, e é isso que o Senhor queria e desejava. Mas os irmãos de Gálatas começaram a crer em Cristo, mas passou um pouco de tempo, quiseram voltar na lei. Inconstância. E por isso, tiveram que ser corrigidos pelo apóstolo Paulo aqui nessa mensagem. Eu tomei aqui a vida de um dos apóstolos como um exemplo. E muitas vezes o crente, quando ele se reúne, ele fala mal dos outros. Hoje a gente vai falar mal de Pedro. Hoje a gente vai falar mal de Pedro aqui. Né? A gente se reúne na igreja e fica falando mal de Davi, quando pecou. Hoje nós vamos falar mal de Pedro. Mas depois nós vamos falar bem. Nós vamos falar do Pedro velho e do Pedro novo. Amém? Pedro é para mim o personagem
mais inconstante que tem na Bíblia. Mais inconstante. Se você é rápido de endereço, abre comigo lá em Mateus, capítulo 14. Vamos ver a primeira cena de inconstância de Pedro. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que homem cheio de fé, que homem poderoso no Senhor, andou sobre as águas. Olha o versículo seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Só até aí. Então agora você vê um Pedro, e acho engraçado que Pedro, ele anda sobre as águas e é chamado de homem de pequena fé. Você não vê mais ninguém, né, além de Jesus andando sobre as águas, e ele é chamado de alguém de pequena fé. Por quê? Por aquilo que eu disse, não importa como começa, importa como termina. Começou bem, com fé, começou, mas duvidou no meio do caminho. Por que Pedro duvidou? Por causa dos ventos, influências externas, situações que nos rodeiam, lutas, dificuldades, aparência de coisa dando errada. Foram essas coisas que fizeram Pedro afundar. E será que não são essas que fazem a gente também ser inconstante no Senhor? Porque a Bíblia diz que às vezes nós recebemos a palavra, porque é como uma semente que é lançada, mas às vezes o sol vai lá e torra aquela semente. Os espinhos sufocam a semente. E quando Jesus vai explicar essa parábola, ele fala: olha, os espinhos são as dificuldades do dia a dia. As dificuldades vêm e as pessoas se perdem por causa da dificuldade. Agora, a toda vez que nós enfrentarmos uma luta, enfrentarmos uma batalha, enfrentarmos uma tentação, enfrentarmos um problema, nós desistirmos, nós estaremos começando tudo de novo. O Senhor, eu creio que Ele nos aprova através de lutas, através de situações difíceis. Porque a Bíblia diz: meus irmãos, tem de grande alegria quando passarem por diversas provas, porque a prova gera esperança. A provação da vossa fé gera esperança. E a esperança tem uma eficiência completa, tem uma ação completa na sua vida. Gente, está uma briga aqui, esse fio aqui. Assim. Quero ver ele me atrapalhar agora. O diabo está querendo me envergonhar aqui, mano, em nome de Jesus. Venci o Satanás, pisar na cabeça dele. Misericórdia. Vai ficar feio assim na câmera, né? Estou com a camisa do Superman hoje. Eu lembrei do... Nada a ver, né? Estava pregando. Lembrei do Benê. O Benê que me chamava de Superman, né? Porque quando eu vinha pregar, ele falava assim: chama aqui o pastor Daniel. Aí eu fazia assim: meu irmão, a gente que é alto, que tem assim quase 2 metros, a gente tem que ficar corrigindo a postura toda hora, senão a gente anda assim depois, né? Aí eu chegava aqui em cima e falava assim: para não ficar torto, eu vou corrigir, né? Só que os irmãos achavam que eu estava estufando o peito, né? Aí me chamaram de Superman. Aí eu mandar um abraço pro Benezão aqui. Benê, ó, sua homenagem, cara. Lembrei de você quando comprei essa camiseta aqui, viu? Glória a Deus. Onde que eu estava antes do inimigo me atrapalhar com o fio? Vamos ver aqui. O motivo de Pedro ter vacilado foram situações externas. E muitas vezes também são essas que nos derrubam. Então, a cada vez que você... Eu estava falando sobre isso, agora eu lembrei. Que as dificuldades, na verdade, elas vêm para nos aprovar e fazer a gente passar de fase. Fazer a gente ir para uma próxima etapa. Eu creio assim. Eu creio que o Senhor, Ele não vai trazer uma nova mensagem enquanto a gente não tiver obedecido a primeira. O Luiz Hermínio uma vez falou isso, e isso me marcou bastante. Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, pastor, por que Deus não fala mais comigo? É porque da última vez que Ele falou, você ainda não obedeceu. Então, se você ficar sempre na mesma lição, ou seja, caindo sempre no mesmo pecado, quando falta dinheiro, você se desespera e desagrada a Deus por alguma coisa, você vai continuar sempre sem dinheiro. Ei, Deus. Agora o fogo vai descer, que vocês... Aleluia, glória a Deus. Agora, vamos lá para Mateus 16, puxa umas páginas para frente aqui, ó.
Olha Pedro sendo inconstante de novo, Mateus 16, versículo 15 até o 17, diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E olha só, gente, você vai um pouquinho para frente, no versículo 22 e 23 agora. Jesus estava falando sobre a morte dele. Pedro respondeu assim, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha Pedro sendo inconstante. Ele acabou de receber uma revelação do céu. E aí, numa boa intenção de proteger o seu Senhor, na verdade ele estava estragando o propósito de Deus, atrapalhando o propósito de Deus. Só que Jesus, como homem completo, espiritual, homem inteligente que ele é, Jesus olhou para Pedro e falou assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você não sabe de nada. O mesmo homem que tinha acabado de ser elogiado. E aqui eu penso, e a Bíblia não diz, mas eu posso pensar, que o motivo de Pedro ter caído na segunda vez é porque ele ficou cheio de moral na primeira. Porque alguém como Pedro é alguém como eu, é sanguíneo. É claro, é nítido, é um sanguíneo hemorrágico. O Pedro não convertido, ele é um sanguíneo desequilibrado. Alguém como Pedro, tudo que faz fica mais evidente. Tudo que um sanguíneo faz, seja bom ou ruim, fica mais evidente. Por quê? Porque ele toca trombeta sobre o que faz. Ele não sabe falar baixo, fala gritando, ele faz um escarcéu danado e conta para todo mundo o que fez. Se eu estou com o meu celular na mão, assim, alguém começa a falar de trabalho, eu já começo a mostrar o que eu faço. Isso é coisa de sanguíneo. E Pedro, tudo que ele fazia ficava mais evidente. Porque eu creio que ele fazia para, né? E o sanguíneo também tem um problema com elogio. E Pedro, quando ele foi elogiado, e o Senhor falou assim: Pedro, está aí. Você recebeu do céu essa palavra. Foi o Pai que te revelou. Pedro falou: foi? E é. Ele falou: foi. Não passou 10 versículos aqui. Ele falou assim: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. E aí Jesus olha para ele: Pedro, 3 anos e meio, cara. O que eu fiz contra você? A única coisa que eu fiz contra você, eu só curei sua sogra. A única coisa que eu fiz que te... Falou: Pedro, o que eu fiz, cara? Não, você está desviado. 3 anos e meio você não entendeu ainda. 3 anos e meio te ensinando que o filho tem que padecer e você não entendeu. Afasta-te de mim, Satanás. E aí Pedro foi repreendido. Às vezes, a nossa inconstância está muito ligada ao nosso orgulho. Porque o diabo, ele é o nosso acusador. E enquanto você peca, ele fica falando assim: pecou, né? Agora está aí na igreja querendo orar, buscar Deus, né? Safado. Eu sei dos seus pecados, viu? É que você fecha o olho para orar, o inimigo começa a falar na sua cabeça. Só que um dia você vence o pecado. Aí quando você vence o pecado, o inimigo volta e fala assim: nossa, cara, você é bom mesmo, hein? Você venceu, hein? Uau, estou admirado. Vocês estão entendendo? Rapaz, realmente você me venceu, viu? Você é muito bom, você é forte. O que ele faz? Faz você ter orgulho da sua santidade. E aí você está pecando de novo. E aí, por causa do orgulho, nós caímos outra vez. O orgulho, a altivez e a inveja são, para mim, a base, o fundamento de todo pecado. Porque foi o primeiro pecado. No céu, o inimigo olhou o trono de Deus e desejou. Falou: eu quero ser igual a ele. Inveja. E tentou ser altivez e orgulho porque achava que era bom. Tome muito cuidado com isso. Quando esse sentimento estiver sondando o teu coração, porque você acertou, você pregou bem, você orou bonito, você louvou bonito. Pensa sempre assim: olha, graças a Deus que Deus me deu esse dom e vem dele.
E Ele que é bom, é Ele quem pode, é Ele quem faz. E você se coloca no seu lugar. Amém? Depois nós vamos ver Pedro em Mateus 26. Mateus capítulo 26. Versículo 35, primeiro. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha Pedro prometendo aqui, né? Pedro, antes de se converter, antes de receber o Espírito Santo, ele era alguém que tinha uma facilidade muito grande de falar. Falava pelos cotovelos, falava na hora que não precisava, falava demais. E nesse momento ele puxou o trio aqui, né? Falou assim: olha, Senhor, nem que a gente tenha que morrer junto com o Senhor, não vamos te negar. Ele falou já por todo mundo concordou, falou: é verdade, Senhor, é verdade. Olha o que acontece depois, em Mateus 26 ainda, agora no 58, e aí depois a gente vai para o momento mais importante. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, entre os guardas, para ver o fim. Versículo 58 foi importante, Pedro está junto com os guardas. 65 agora, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, tu és o discípulo dele, o Galileu. Ele, porém, o negou, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. E então começou ele a praguejar, e a jurar, e a maldizer: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, que antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes. Ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro prometeu que não negaria, e negou 3 vezes. E olha, pelo menos uma coisa boa tem no sanguíneo, ele tem a facilidade grande de se arrepender. E Pedro já logo se arrependeu e foi chorar amargamente. Mas o que eu vejo aqui é que nesse momento, qual foi o motivo para Pedro errar? Eu acredito que foi o ambiente. Por que nós lemos o versículo 58? Porque fala que ele estava com os guardas. E olha, por mais tranquilo que a pessoa seja, o ambiente fala muito sobre quem nós somos. E o ambiente mostra muito qual é a nossa, como nós somos voláteis, como nós somos frágeis nessa situação de ambiente. Você pode ser o cara mais calmo do mundo, você vai no estádio, está todo mundo lá, aí você começa também junto. Você fala: não, se eu ficar parado aqui eu apanho. Aí você pula junto, para lá e para cá. Porque o ambiente te fez, o ambiente te influenciou. Eu imagino Pedro olhando para aqueles homens, eu imagino que os soldados eram homens bem parrudos, uns homens reforçados assim, altos, né, de boa estatura, 4x4, cheio das espadas, escudos. Pedro olhou para aquela situação e falou assim: se alguém descobrir que eu andava com Jesus, olha eu lascado junto, vou morrer numa cruz junto com ele. Não vou, porque o ambiente mudou o pensamento de Pedro. A nossa inconstância às vezes está gerada a isso. Quando nós oramos sobre arrependimento aqui, nos arrependemos de muitos pecados, eu citei alguns e você veio aqui com outros e disse assim: Senhor, nos perdoa pela língua maliciosa e pelas brincadeiras que nós fazemos que não agradam o Senhor de jeito nenhum, pelas piadas que nós fazemos que não agradam o Senhor. E nesse momento eu me senti muito constrangido, falei assim: realmente, eu faço muitas dessas piadas que eu sei que não agrada a Deus. Faço sempre? Não. Quando que eu faço? Quando o ambiente está pedindo.
precisava me arrepender sobre isso. Glória a Deus que esses dias nós estivemos de novo nesse ambiente, trabalhando 2 equipes, 2 empresas, que quando junta a molecada toda vira um forfé danado, uma brincadeira, uma zoeira. E ali eu consegui ponderar um pouco as brincadeiras e fui mais devagar. Hora ou outra até arriscava alguma coisinha assim, mas já me lembrava dessa oração. Falava, não, tem que melhorar isso. Ainda assim, deu aquelas escorregadinhas aqui ou ali, mas pelo menos já vi um aperfeiçoamento. E olha, o ambiente não pode fazer o homem. É o homem quem tem que mudar o ambiente. Nós já ouvimos isso, aprendemos com o Luiz Hermínio, né? Assistindo as mensagens dele, uma vez ele pregou, eu lembro dele falando que o Satanás pecou no céu, ou seja, num ambiente de glória ele conseguiu pecar. Adão pecou no paraíso. E Jesus acertou numa cruz. Um ambiente não pode mudar a nossa santidade. O ambiente não pode mudar a nossa obediência. Mas agora, meu irmão, para gerar esperança em você, a história de Pedro seguiu. E Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Agora a conversão de Pedro era completa. E Pedro, a partir de Atos capítulo 2, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele já não mais vivia sob influência da carne, tampouco sob influência de espíritos malignos. Pedro estava sob influência do Espírito a partir de Atos capítulo 2. Você vê um Pedro completamente diferente, completamente mudado. Era alguém que os ambientes já não mexiam com ele, situações, orgulho, nada disso mexia com ele. Uma vez Pedro foi pregar, eu preciso me lembrar aqui, foi para Ananias, que Pedro foi, que Deus mostrou o lençol, né? Foi Cornélio. Quando Pedro foi pregar para esse homem, logo quando ele chegou, esse homem se prostrou diante de Pedro e falou assim, Deus disse que você viria, e começou a adorar. E Pedro falou, não faça isso não. Olha o orgulho sendo vencido. Ele falou, rapaz, sou homem como você. Pedro venceu o orgulho porque agora era um homem cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver lá em Atos capítulo 5, vamos ler essa passagem, Atos 5, já que nós passeamos na Bíblia hoje, vamos finalizar assim. Atos capítulo 5, nós vamos ver o apóstolo o apóstolo Pedro, vencendo um ambiente. E agora, o que importa para Pedro é só agradar a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 27, diz assim, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome. Contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Pedro estava diante de um risco iminente de morte. Ele saberia que ele poderia ser preso, açoitado, morto, qualquer coisa podia acontecer. Olha a resposta de Pedro, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Só alguém cheio do Espírito Santo poderia dar essa resposta. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Olha o que ele fala para os homens que estavam tentando condenar eles. Pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pedro falou tudo o que precisava falar, sem medo de ser morto, sem medo de ir para uma cruz, de ir para uma espada, de ser decapitado. Ele não olhou para nada disso, ele só olhou para aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Porque agora Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, se eu tenho como finalizar essa mensagem para você ser alguém constante, eu digo para você, seja cheio do Espírito Santo. Não tem outra saída, não tem outra receita, não tem o que fazer, meu irmão. Se você tem ouvido aqui as mensagens sobre arrependimento e ainda não conseguiu vencer o seu pecado, vai buscar o Espírito Santo. Nem que você tenha que parar tudo. Se você tem um ministério aqui na igreja e fala assim, domingo eu não venho, eu vou subir no meio de um mato aí, eu vou ficar retirado, eu vou comer pão e água, eu vou buscar o Espírito Santo, eu preciso ser cheio dele, cara. Para tudo e vai buscar o Espírito Santo, senão você não vai conseguir ser um crente de verdade, senão você não vai conseguir ser um cristão verdadeiro, um discípulo autêntico do Senhor. Você precisa do Espírito Santo para conseguir dar a resposta para essas mensagens de arrependimento. Porque é Ele quem convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. E nós olhamos aqui que o apóstolo Paulo atribuiu ao Espírito Santo aquela palavra que ele mesmo entregou. Ele falou, e assim o Senhor também deu esse poder que vem do Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Aí olha só os versículos 40 e 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Eles foram livres de prisões, foram livres da morte, porque eles queriam matar esses homens. Mas aí alguém levantou, interviu e falou assim, olha gente, para a gente não ser pego fazendo guerra contra Deus, libera esses homens, deixa em mão. Gamaliel falou isso. E aí, os homens falaram assim, a gente nem vai matar, mas pelo menos alguma coisa não tem que fazer, vai ter que castigar. Então eles açoitaram os apóstolos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam, olha a constância aqui, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Porque agora nós não temos mais apóstolos imaturos. Depois de Atos 2, nós não temos mais apóstolos imaturos, apóstolos infantis, apóstolos inconstantes, apóstolos de ânimos dobres. Não, agora nós temos homens cheios do Espírito Santo, que depois de serem açoitados, falaram assim, não fala mais esse nome. O que eles fizeram? Se retiraram. E todos os dias a Bíblia fala, não cessavam, todos os dias não cessavam de pregar o Cristo nas casas e nas sinagogas, no sinédrio. Glória a Deus. Meu irmão, se você enfrenta essa dificuldade, se uma hora você está se sentindo um crente ungido, cheio do poder de Deus, e sentindo a presença e chorando a presença, mas no dia seguinte você está no pecado. Um dia você acorda parecendo Jesus Cristo na terra, no outro dia você está parecendo o Satanás. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se consertar com Deus assim. O véu foi rasgado para que você tivesse acesso a essa presença, e é essa presença que vai conseguir te fazer alguém de um ânimo longo. Não tem outra receita, não tem outra saída. Está disponível para mim e para você. E é até pecado não buscar essa presença. É até pecado não buscar essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Amém?